a todos. E vamos continuar com o desenvolvimento do pensamento sociológico, explicando o pensamento e as ideias de Marx. Marx é um pensador do século XIX, é considerado um clássico da sociologia, mas que evidentemente não pode ser considerado apenas um sociólogo, Marx. Ou seja, Marx é um pensador que dialoga com diversas áreas, antropologia, história, né, filosofia, economia. Então, não é estritamente, não podemos considerar Marx estritamente um sociólogo, mas tem uma sociologia em Marx que as ideias dele, dessa sociologia, os conceitos e essa explicação sociológica que ele realiza sobre a sociedade moderna, a sociedade capitalista, ainda permanecem e são consideradas ideias que podem explicar ainda os fenômenos e as contradições do mundo capitalista. Marx, como já tínhamos falado nas aulas anteriores, é um pensador moderno influenciado pelo iluminismo e por toda essa transformação da sociedade feudal na sociedade capitalista. Todas essas ideias, né, a ideia do progresso, né, a ideia da razão como elemento fundamental para explicar o desenvolvimento da sociedade capitalista está em Marx presente, ou seja, essa ideia da razão e essa ideia do progresso. Como eu também tinha falado nas aulas anteriores, Marx ele recebe influência principalmente de três grandes correntes de pensamento, e que ele realiza uma síntese dessas influências, né? Uma síntese criativa e uma síntese particular própria, né, da obra de Marx. Essas três fontes, como eu tinha dito nas aulas anteriores, são, em primeiro lugar, a filosofia hegeliana, em segundo lugar, a economia clássica inglesa, e em terceiro lugar, o socialismo francês. Praticamente são essas três fontes que permitem entender a obra de Marx. De Hegel, como eu tinha dito também, ele retoma o método, a filosofia dialética, né, mas que ele transforma e que ele dá outra interpretação a essa dialética. Ou seja, a dialética em Hegel é uma dialética idealista, ou seja, o espírito, a ideia que é o motor de todas essas transformações. Essa dialética Marx explica a partir das contradições do mundo material, ou seja, são as contradições materiais que permitem explicar o desenvolvimento da sociedade capitalista. Ou seja, a dialética em Marx é explicada a partir dessas contradições materiais, das contradições de classe, né? E tem uma frase famosa, que é a primeira parte do Manifesto Comunista, onde Marx afirma que a história da humanidade é a história da luta de classes, né? Então, a luta de classes seria uma interpretação de Marx, ou seja, a luta de classes seria precisamente essa contradição dialética entre as classes sociais, né? E que esse desenvolvimento da humanidade se dá a partir de toda essa luta entre as classes. Então ele afirma, né, que os senhores se enfrentaram com os escravos, né, os senhores feudais com os camponeses, e na sociedade capitalista, né, os capitalistas com os trabalhadores assalariados. Então essa luta, essa contradição, segundo Marx, que vai permitir o que tem permitido, né, o desenvolvimento, a evolução da história. Então essa é uma influência de
de Hegel, né? Evidentemente também não é Hegel que inventa ou que cria a dialética, isso vem da filosofia grega, né? Então esse é um elemento importante na obra de Marx, a filosofia, o método dialético, né? Que inclusive alguns dos sociólogos contemporâneos afirmam de que o principal que tem que resgatar de Marx é o método dialético, o método que ele usa para mostrar as contradições da sociedade moderna, da sociedade capitalista. Isso é o mais importante, segundo alguns autores, né? O método dialético. Evidentemente tem outras questões importantes em Marx, como são alguns conceitos, né? E toda essa concepção que eu vou explicar depois, a concepção da sociedade capitalista como sendo uma sociedade baseada na mercadoria. A outra influência de Marx é a economia inglesa. A economia inglesa é representada pelos principais pensadores, que são Adam Smith, David Ricardo e Malthus, né? São os principais representantes da economia inglesa. E esses autores elaboraram toda uma teoria do valor-trabalho. O que significa essa teoria do valor-trabalho? Significa que todas as mercadorias, toda a riqueza é produzida pelo trabalho do homem. Esse é o resultado essa teoria do valor-trabalho é o resultado de toda uma discussão que existe desde a época do mercantilismo, ou seja, o início do descobrimento da América, das grandes navegações, ou seja, a partir da metade do século XV, existe uma discussão sobre o que é a riqueza e como se produz a riqueza das nações. Então tem uma época entre 1450 e 1750 que a riqueza é concebida como resultado dessa produção, dessa mercantilização, né? Ou seja, dessas trocas de mercadorias, ou seja, que a riqueza é resultado desse mercantilismo, dos mercados, do comércio. Então essa é uma ideia, né, que permanece dominante durante todo esse período, né? Ou seja, que a riqueza é produto do comércio, e que é representada essa riqueza, essa acumulação de riqueza pela acumulação de metais preciosos, ou seja, do ouro e da prata. Ou seja, aquela nação que tinha mais ouro e prata, né, eram consideradas as nações mais ricas, né? Então a riqueza é representada pelo comércio e pela acumulação de metais preciosos. Então essa é uma ideia que vai de 1450 a 1750, nesse período, ou seja, 1750, e começam outras interpretações sobre a riqueza, né? São famosos, são os primeiros que se autodenominam economistas, que são os franceses, denominados fisiocratas. Os fisiocratas são esses pensadores que consideram de que a riqueza é resultado da natureza, né? Por isso que eles se denominam fisiocratas, ou seja, fisiocracia, ou seja, fisio é natureza, né? E cracia é poder, ou seja, o poder da natureza. Então, para eles, a única capaz de produzir riqueza, ou seja, um excedente de valor, é a agricultura, ou seja, seria a terra. A terra seria a única capaz de produzir um excedente de valor. Os outros setores, como a indústria nascente, né, e os artesãos e os comerciantes, eles não produziam riqueza, apenas transformavam a riqueza. Ou seja, a riqueza era, segundo eles, resultado da fertilidade da terra, né?
Então é a terra que permitia a multiplicação dos grãos, do trigo, por exemplo. Se você plantava trigo, essa semente que era plantada se multiplicava. Então a riqueza era o resultado dessa produção, né, dessa produção agrícola. Então, para eles, a única classe produtiva são os agricultores. Os outros eram classes parasitas que não produziam riqueza. Essa é uma concepção interessante porque permite entender essa preocupação por entender o que é riqueza e como se produz a riqueza. Então, para fisiocratas, é a terra a única que produz riqueza. É interessante porque essa ideia nos permite hoje, por exemplo, retomar toda essa discussão sobre a problemática ambiental, que falaremos mais para frente. Então, essa ideia dos fisiocratas está baseada em que a natureza é a única que produz riqueza, né? Isso vai mudar com os economistas clássicos, porque para eles não é a natureza que produz riqueza, é o trabalho humano. Isso tem um impacto importante na definição do que é riqueza na sociedade moderna, ou seja, na sociedade industrial, e que tem um impacto na natureza. E depois vou explicar de que forma essa concepção de que a riqueza não tem valor tem resultado na problemática ambiental que nos preocupa atualmente, né? Então, a teoria do valor no trabalho significa em princípio, seria uma superação dessa teoria dos fisiocratas limitada à natureza e à terra, né? Então, para esses pensadores, esses economistas ou pensadores, Adam Smith e Ricardo são pensadores, e Thomas Malthus são pensadores ingleses, e para eles é o trabalho humano que é capaz de produzir valor, ou seja, a riqueza de uma nação está determinada pelo trabalho socialmente necessário para produzir os bens, ou seja, as mercadorias, né? Então, essa ideia de que o trabalho humano está presente nesses pensadores clássicos ingleses, né? Nesses economistas. O Marx ele retoma essa teoria do valor-trabalho e amplia, ou seja, ele desenvolve essa ideia, que eu vou explicar como ele desenvolve essa ideia de uma forma criativa. Ele está propondo um novo conceito, que eu vou explicar qual é depois, né? Então, depois, a outra influência na obra de Marx são os socialistas franceses, os chamados socialistas utópicos, né? Então, tem esse grupo, um grupo de pensadores que acreditam que é possível transformar o capitalismo a partir de criação de cooperativas, de novas formas de organização cooperativa, onde se estabeleçam relações de cooperação e não relações de exploração. Além desses socialistas franceses, também tem alguns socialistas ingleses, né, que estão propondo uma nova forma de organização da sociedade capitalista, né? Esses pensadores, esses socialistas que Marx e Engels chamam de utópicos, representam também uma reação a esse processo de desenvolvimento da industrialização, ou seja, eles estão reacionando, né? Estão contestando e estão preocupados com todos esses efeitos sociais de miséria e pobreza, desemprego, né?
produto desse avanço da Revolução Industrial, ou seja, das indústrias, né? Da utilização de tecnologia e de incorporação de máquinas que provocam desemprego, né? Então, por um lado, tem esse avanço da tecnologia, né? Da modernização da produção através da indústria, a incorporação da ciência na produção, e por outro lado tem esses efeitos sociais. Então esses socialistas estão preocupados com esses problemas e a solução que eles estão enxergando é precisamente buscar como estabelecer grandes cooperativas, né? Ou seja, reformar o capitalismo por dentro, sabe? Marx enxerga isso como sendo utópico, né? Que não é possível, né? Segundo Marx, né? Realizar essas transformações do capitalismo a partir dessas reformas, né? Essa é uma discussão que ainda permanece, e essas ideias de cooperativa e de formas, né, de cooperação, de associação, de nova forma de organização econômica baseadas na cooperação, são ideias que ainda permanecem, né? Imagino que você tem ouvido falar de economia solidária, né? Ou de outras formas do movimento cooperativo aqui no Brasil, né? Então essas ideias ainda permanecem, essas ideias, essa preocupação de criar novas formas de organização, né? Que não signifique exploração de uns indivíduos por outros, né? E que isso vai permitir, né, expandir essas relações de cooperação, né? Então, basicamente, são essas influências que Marx recebe, né, e ele elabora e sintetiza, né? A obra dele não é apenas a soma dessas três grandes correntes, né? Ele transforma, ele avança, como é o caso da dialética, a dialética do método dialético, que expliquei anteriormente, que Marx ele utiliza a dialética mais centrado nas contradições materiais, nas contradições objetivas, né? E por isso que alguns críticos consideram que Marx ele faz uma inversão, né, da dialética hegeliana baseada na ideia, no espírito. Então Marx ele dá uma invertida nessa concepção, e para ele a contradição material, né, o motor da história, né? Ou seja, esse método dialético em Marx tem suscitado, provocado algumas críticas, né, no sentido de que existe um determinismo econômico em Marx, ou seja, que para Marx todo se centra no econômico, né? Existem algumas cartas de Engels, né, que é o parceiro de Marx em termos de construção da obra, onde ele relativiza esse determinismo, né? Ele afirma que é falsa essa acusação, ou seja, que não existe determinismo ou economicismo em Marx, mas que deve-se entender que essa ênfase, né, nas contradições materiais tinha a ver com toda essa polêmica que estava realizando Marx com os idealistas, né, com os hegelianos idealistas. Depois vamos falar sobre essa carta de Marx, de Engels, que esclarece essa crítica que ele considera infundada, né? Bom, a obra de Marx é bastante diversificada, né? Inclusive uma obra incompleta. Algumas análises ele não conseguiu desenvolver, por exemplo, a análise das classes sociais é uma análise que ficou incompleta, né? Da mesma forma, o Marx viu em vida apenas, quando ele estava vivo, apenas ele viu publicado o primeiro volume, né, do Capital. Os outros volumes
foram publicados por Engels. Então existe uma diversidade na obra de Marx, existem diferentes níveis de análise. Em O Capital ele faz uma análise bastante abstrata do que seria o capitalismo, como que funciona o capitalismo, em termos abstratos. Existem outras obras de Marx, por exemplo, aqui que eu já tinha mencionado anteriormente, que é os Grundrisses. Os Grundrisses é uma obra que se conhece como sendo o rascunho de Marx, que ele tem é outro tipo, é outro tipo de análise que ele faz, os Grundrisses, onde ele faz análise histórica, ou seja, faz análise do processo histórico. Não é uma análise abstrata como ele faz no Capital, e onde aparece a ideia de um capitalismo desigual nos Grundrisses. Nos Grundrisses, o capitalismo se desenvolve desigualmente, com várias temporalidades, onde se combinam diversas formas sociais, modernas e arcaicas. Ou seja, existe outra concepção do que seria o capitalismo nos Grundrisses. Já é um Capital, é uma análise abstrata, onde ele está interessado em mostrar o que é o capitalismo. Então tem uma ênfase nessa nessa preocupação de entender a sociedade a partir das contradições materiais. O Marx e Engels, eles estão polemizando com outros pensadores que têm uma base idealista. Então eles estão mostrando de que forma essas condições materiais determinam, estão influenciando as ideias e os valores da sociedade. Então isso tem provocado uma crítica a Marx e a Engels de serem deterministas. Tem uma carta de Engels, datada 21 de setembro de 1890, onde diz o seguinte: segundo a concepção materialista da história, o fator que em última instância determina a história é a produção e a reprodução da vida real. Nem Marx, nem eu, nunca afirmamos mais do que isso. Se alguém o tergiversa, dizendo que o fator econômico é o único determinante, converte aquela tese numa frase vazia, abstrata e absurda. Então, dessa forma, Engels está contestando essa crítica, que ainda continua. Ou seja, hoje tem alguns pensadores que consideram que existe esse determinismo econômico em Marx, mas o certo é que Marx dá ênfase a essas condições materiais. Isso é verdade. Então é a partir dessa análise dessas condições materiais que Marx ele analisa a sociedade capitalista. É importante também destacar de que quando Marx faz a análise do capitalismo, ele está fazendo uma análise histórica, diferente de outros pensadores. Talvez aqui existe uma diferença em relação aos economistas clássicos, quando eles consideravam que o capitalismo e o capital já existia, inclusive na época primitiva. Tem algumas afirmações desses autores que consideram o capital de uma forma ahistórica, ou seja, nesse sentido, ou seja, que já existia capital em outras sociedades. E Marx deixa muito claro que o capitalismo é uma sociedade histórica, ou seja, que surgiu em um momento determinado da história, ou seja, que nem sempre existiu capitalismo. Ou seja, o capitalismo é uma forma de organização da sociedade diferente de outras sociedades, como o feudalismo, o escravismo, ou inclusive
a comunidade primitiva, ou seja, são sociedades diferentes. E Marx ele se preocupa por mostrar de que o capitalismo é historicamente uma sociedade histórica, né, que surgiu em um momento determinado. Na sociedade capitalista, segundo Marx, tem como característica que uma sociedade baseada na mercadoria. Ou seja, a mercadoria seria o elemento fundamental do capitalismo e que explicaria o capitalismo. Não significa que em outras sociedades, como a feudal, na própria comunidade primitiva, não existia mercadoria. Mas a diferença está em que no capitalismo todo se transforma em mercadoria. Ou seja, a produção de mercadoria e a existência da mercadoria, ela influencia todos os espaços da vida social. Ou seja, a mercadoria é fundamental. Em outras sociedades existia a mercadoria, mas não era um elemento fundamental que determinava a organização da sociedade. Por isso que no Capital, a primeira, ou seja, como que ele define, o primeiro capítulo do Capital é a mercadoria, então ele dá muita importância à mercadoria. Então a mercadoria é o que permite definir o capitalismo, ou seja, o que é o capitalismo segundo Marx? Como se expressa a riqueza na sociedade capitalista? Como uma imensa acumulação de mercadorias. E que todo tende a ser mercadoria. E também isso tem a ver com a discussão do meio ambiente que vamos tratar depois. Ou seja, todo se transforma em mercadoria, até o ser humano, ou seja, até o trabalhador se transforma em mercadoria. E também, hoje, com a problemática ambiental, também existe essa tendência de alguns intelectuais, alguns analistas, no sentido de que se o problema da natureza é a ausência de valor, tem que determinar um valor da natureza. Então existe toda uma proposta de definir o valor da natureza, o valor da água, o valor dos solos, o valor das florestas. Existe uma tendência para determinar o valor. Ou seja, o que significa isso? Que também até a natureza pode se transformar em uma mercadoria. Então, para Marx, a mercadoria é a unidade principal da sociedade capitalista, ou seja, todo se transforma em mercadoria. E o que é uma mercadoria? Parece uma questão que não sabemos o que é, mas como definir sociologicamente uma mercadoria? Se vocês olham esse capítulo de Marx, ou seja, o primeiro capítulo de O Capital, que é a mercadoria, ele vai definindo pouco a pouco o que é uma mercadoria. Então, primeiro ele define, ou seja, o que é um objeto. Ou seja, a mercadoria é um objeto que satisfaz uma necessidade humana, seja do espírito ou do estômago. Ou seja, é um objeto que satisfaz uma necessidade. E, evidentemente, essa é uma primeira definição, ou seja, é o primeiro momento da definição sociológica de que é uma mercadoria. Depois ele afirma que não é um objeto. Então, primeiro ele diz que é um objeto. É um objeto que tem a característica de satisfazer uma necessidade humana. Ou seja, tem o que ele chama valor de uso, ou uma utilidade. Ou seja, toda mercadoria tem essa propriedade de satisfazer uma necessidade. Ou seja, uma camisa, um quilo de arroz, né, um quilo de feijão, né, uma caneta, uma casa. E todas são mercadorias, né, são objetos que satisfazem uma necessidade, já tem uma utilidade, tem um valor de uso. Mas nem todo objeto que satisfaz uma necessidade é uma mercadoria. Aí tem uma contradição.
Ou seja, pode existir um objeto que satisfaça uma necessidade, mas não é uma mercadoria. Então o Marx ele coloca outra característica para que um objeto seja mercadoria. Ou seja, são duas características. Primeiro, ter essa utilidade ou esse valor de uso, ou seja, de satisfazer uma necessidade, e por outro lado também que tenha um valor de troca. O sea, que o valor de troca é a proporção de uma mercadoria ser trocada por outra, ou seja, a proporção que uma mercadoria pode ser trocada por outra. Posso trocar um livro, né, por 1 quilo de arroz ou 2 quilos de arroz, por exemplo. Né? Então, essa proporção é o valor de troca, ou seja, em que medida eu posso trocar uma mercadoria por outra. Em outras palavras, para que fique mais claro, eu posso ter um objeto que satisfaça uma necessidade, mas que não é uma mercadoria. Por exemplo, aquela produção dos pequenos agricultores que produzem arroz, ou feijão, ou milho, para a satisfação das suas próprias necessidades, ele não tá, esses produtos, esses bens, não podem ser considerados mercadorias. Então a mercadoria existe quando é produzido um bem para outros, ou seja, para o mercado, entendem? Então quando eu produzo minha própria camisa, eu não estou produzindo mercadorias, estou produzindo um bem que satisfaz uma necessidade, mas não é uma mercadoria. Ou seja, para que exista mercadoria, para que consigamos definir um objeto como mercadoria, é aquele objeto que é produzido para outros, ou seja, é produzido para o mercado. E, portanto, tem um valor de uso para outros e tem um valor de troca. Eu vou explicar depois o que seria esse valor de troca.